Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e esse aqui é o nosso quadro de Maratonando a Bíblia, 365 dias para que a gente possa completar a leitura da Bíblia Sagrada. Muito obrigado pela sua presença, pega o seu chá, o seu café, a sua água, sente-se aqui comigo que a gente vai fazer a nossa leitura de hoje. Bora lá então? Vamos ler Josué capítulo 6 até o capítulo 8. Josué capítulo 6, a conquista de Jericó. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém poderia entrar nem sair da cidade. Então o Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a cidade de Jericó a você, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse: carreguem a Arca da Aliança na frente, fiquem 7 sacerdotes levando cornetas, e disse ao povo: comecem a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam as cornetas e o grupo de guarda seguia a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade carregando a Arca da Aliança, depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. No 2º dia, marcharam de novo, uma vez em volta da cidade, e voltaram ao acampamento e fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de trocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída, junto com tudo que há nela. Como oferta para Deus, somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento dos israelitas. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu esse som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí todos subiram, entrando na cidade, e a tomaram, e mataram com as suas espadas todos os que estavam na cidade. Homens, mulheres, crianças e velhos também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois Josué disse aos 2 homens que haviam servido como espiões: entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram do lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo que nela havia, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ele havia escondido os espiões que haviam sido mandados a Jericó. E os seus descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo essa cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho, quem colocar os portões perderá o mais moço. Assim o Senhor Deus esteve com Josué, e a fama de Josué se espalhou por todo o país. Capítulo 7. O pecado de Acã. Antes da gente entrar nesse capítulo aqui, esse versículo a respeito de andar ao redor da muralha acaba confundindo muitas pessoas, e as pessoas tentam fazer um ato profético achando que é só eu imitar a mesma coisa que Josué fez, e não tem problema, sabe? Não tem problema você tentar replicar aquilo que Josué fez. A grande diferença é que você não vai conseguir fazer porque às vezes Deus não te pediu para fazer isso. Essa que é a grande questão. A fórmula do sucesso e dos resultados extraordinários não está no processo. Ela está em quem
te mandou fazer aquilo que você deveria fazer, ou seja, na pessoa do Senhor. Então, às vezes, nós queremos criar receitas de bolo, gospels, para ter o mesmo resultado. E a única receita que a gente pode copiar e colar que realmente funciona é ouvir o que Deus quer e fazer aquilo que Deus quer. Então, assim, meu irmão, tá tendo problema no casamento? Cara, não fica andando em volta da tua casa uma vez por dia, ou em volta da tua mulher, ao lado da cama. Ela vai achar que tu tá meio louco. O que você faz? Você fica diante do Senhor e ouve o que Ele tem para você. Simplesmente. E a partir desse momento, faça aquilo que Ele te orientou a fazer. Se você tiver o Espírito Santo, você vai ouvir a voz do Senhor, porque a palavra diz que aqueles que são meus, ou seja, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me obedecem. Se você é uma ovelha do Senhor e se você é uma pessoa que tem o Espírito Santo, isso não vai ser um problema para você. Se você não tiver o Senhor, muito dificilmente eu acho que você vai ouvi-lo. E se você ouvi-lo, eu acho que vai ser só o dia que você vai se converter. Mas a grande questão que nós precisamos pensar aqui é justamente essa. Não existe um processo garantido, existe a pessoa que nos garante. Escute ao Senhor. O que isso deve representar para nós, né? Uma pequena aula a respeito disso. Que nós não devemos confiar nas nossas próprias forças para resultados que só o Senhor pode produzir. Se o Senhor Ele tem uma palavra para a sua vida, confia no processo que Ele está dando para você, da forma que Ele está estipulando para você. E simplesmente assim. E seja fiel até o fim. O povo não tentou arrombar as portas da cidade nos 6 dias, e porque eles não conseguiram, eles tentavam com Deus. Eles simplesmente foram fiéis àquilo que o Senhor tinha pedido. Então, às vezes, a gente precisa ser fiel no nosso trabalho, no nosso emprego, com o nosso cônjuge, não com eles, sendo mais explícito, mas com aquilo que o Senhor está pedindo para que nós façamos. Às vezes é simplesmente suportar um tipo de dor, às vezes é simplesmente abdicar de determinadas vantagens que são lícitas que eu poderia ter. Às vezes é simplesmente ser uma pessoa mais amorosa e a gente se posicionar nesse lugar até que o Senhor faça algo. Porque o povo experimentou algo que o seu Senhor fez, que o Senhor Deus fez, e não um resultado das suas próprias mãos. Então, meu irmão, minha irmã, não tente replicar processos para garantir resultados. Vá para o Senhor e deixe Ele falar para você o que você precisa fazer. Simples assim. Capítulo 7, o pecado de Acã. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi, descendente de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até a cidade de Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avã. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade, então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos 3 mil homens. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram os 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão com o rosto em terra na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até a tarde. E fizeram como ele, também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes, e Josué disse: ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizeste esse povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregarmos aos amorreus e a eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os moradores dessa terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos, e neste caso o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor Deus respondeu a Josué: levante-se, por que é que você está aí desse jeito com a cara no chão? O povo de Israel pecou, eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que destruíssem. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá sacrificar o povo.
diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isso. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã vocês se apresentarão tribo por tribo e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente, grupo de família por grupo de família. Aí o grupo de família que eu indicar virá à frente, família por família, finalmente a família que eu indicar virá à frente, homem por homem. Aquele que eu sortear e indicar que ficou com essas coisas será queimado. Ele é sua família e tudo que possui. O que esse homem fez foi terrível. Ele quebrou a aliança com o meu povo. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar tribo por tribo. O sorteio indica a tribo de Judá. Em seguida mandou que se apresentasse os grupos de família da tribo de Judá, e o grupo da família de Zera foi indicado. Aí chamou o grupo de Zera, família por família, e a família de Zabdi foi indicada. Finalmente chamou a família de Zabdi, homem por homem, e Acã foi indicado. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi, descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã: agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez, não procure esconder nada. Acã respondeu: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por debaixo. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca, e eles de fato acharam as coisas enterradas e a prata por debaixo. Tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué e todos os israelitas e puseram tudo na presença de Deus do Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram Acã, a prata, a capa, a barra de ouro e os seus filhos e filhas, os seus bois, jumentos, ovelhas e sua barraca, e tudo que ele tinha os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo que ele tinha, e puseram em cima dele um montão de pedras que está naquele lugar até agora, e por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Amados, às vezes a gente se pergunta por que a gente tem sofrido algumas derrotas. E a resposta de Deus, ela pode ser muito clara. Naquilo que a gente acabou de ler a respeito de Josué, a respeito desse caso de Acã, é que as coisas que deveriam ser destruídas, elas estão invadindo e tomando espaço na nossa vida. Por isso que nós estamos sendo muitas vezes derrotados, seja em qualquer área da sua vida. Se você guardar coisas desprezíveis, que são desprezíveis diante do Senhor, com certeza vai haver consequências. Revise sua vida. Eu mesmo tenho que fazer isso todos os dias, e todos os dias eu encontro coisas que eu tenho que deixar, e é difícil deixar essas coisas, às vezes demora para deixar essas coisas, mas é necessário. Que o Senhor possa nos dar graça e misericórdia para que a gente possa abandonar esses pecados que não nos deixam avançar em meio às guerras do Senhor. Capítulo 8 de Josué, a destruição de Ai. O Senhor Deus disse a Josué: não tenha medo, seja corajoso, marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá. O povo de Ai, a sua cidade e as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com que essa cidade, o que fizeram com Jericó, mas dessa vez todos os objetos e o gado vão ficar para vocês. Preparem-se para atacar a cidade de surpresa por trás. Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai. Ele escolheu 30.000 homens corajosos e os enviou de noite com essas ordens: esconde-se do outro lado da cidade, não fiquem longe e estejam prontos para atacar. Eu e os meus soldados vamos avançar na direção da cidade. Quando os soldados de Ai saírem contra nós, vamos fugir como na primeira vez. Eles vão sair atrás de nós, afastando-se da cidade. Vão pensar que estamos fugindo deles como da primeira vez. Então vocês sairão dos esconderijos e tomarão a cidade. O Senhor, o nosso Deus, entregará Ai a vocês. Depois que tomarem a cidade, ponham fogo nela como o Senhor mandou. São essas as minhas ordens. Assim Josué enviou os soldados e eles foram se esconder a oeste de Ai, entre Ai e Betel. Mas Josué passou a noite no acampamento. Levantou-se de madrugada e reuniu os soldados, e ele e os líderes de Israel marcharam na frente do povo na direção de Ai. Os soldados que iam com Josué marcharam na direção do portão principal da cidade e acamparam no lado do norte. Havia um vale entre eles e Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs em esconderijos a oeste, entre Ai e Betel. Os soldados estavam colocados assim para a batalha, o acampamento principal ao norte da cidade e os outros ao oeste. E Josué passou a noite no vale.
O rei de Ai agiu depressa quando viu os israelitas. Ele e todos os outros soldados saíram de madrugada e foram lutar contra os israelitas no mesmo lugar de antes, em frente do Vale do Jordão. Ele não sabia que ia ser atacado por trás. Josué e seus soldados fugiram, que estavam sendo derrotados, e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai tinham sido convocados para ir atrás dos israelitas, e quando perseguiam Josué, iam se afastando cada vez mais da cidade. Todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas, e a cidade ficou aberta, sem ninguém para defendê-la. Então o Senhor disse a Josué: aponte sua lança na direção de Ai, pois eu vou dar essa cidade a você. Josué obedeceu. Quando se levantou a mão, os homens que estavam escondidos se levantaram depressa, correram, tomaram a cidade e em seguida puseram fogo nela. Quando os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça que subia ao céu, porém não puderam fugir para o lado nenhum, porque os israelitas que haviam corrido para o deserto deram meia volta e atacaram. Josué e os seus soldados viram que os outros tinham tomado a cidade e posto fogo nela. Então deram meia volta e começaram a matar os homens de Ai. Os israelitas que estavam na cidade também saíram para atacar os homens de Ai. Esses homens foram completamente cercados e mortos pelos israelitas. Só ficou vivo o rei de Ai, que foi preso e levado a Josué. Os israelitas mataram todos os inimigos em campo aberto, no deserto onde haviam sido perseguidos. Depois voltaram para Ai e mataram os que estavam lá. Nesse dia foram mortos todos os moradores de Ai, 12.000 pessoas. Josué continuou a apontar a lança na direção de Ai e não abaixou até que todas as pessoas da cidade foram mortas. Os israelitas ficaram com as coisas de que pegaram na cidade, como o Senhor havia ordenado que Josué fizesse. Josué incendiou Ai, que virou um montão de ruínas para sempre, como se pode ver até o dia de hoje. Ele enforcou o rei de Ai numa árvore e deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol mandou que tirasse o corpo e o jogasse no portão da entrada da cidade, e o cobriram com um montão de pedras que está naquele lugar até hoje. A leitura da lei. Naquela ocasião, Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Ele seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos israelitas, como está escrito na lei de Moisés. Façam um altar de pedras brutas que não foram cortadas com ferramentas. Sobre esse altar apresentem as ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. Ali na frente do povo, Josué copiou em pedras a lei que Moisés tinha escrito. E todos os israelitas, com os seus líderes, autoridades, juízes e também todos os estrangeiros que viviam no meio deles, ficaram de um lado e de outro da Arca da Aliança. E os outros ficaram de frente para os sacerdotes, levitas que carregavam a arca. Metade do povo ficou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal. Moisés, servo do Senhor, tinha dado ordens para o povo se colocar na posição na hora de receber a bênção. Então Josué leu em voz alta toda a lei com as bênçãos e as maldições, como escrito no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão dos israelitas e para as mulheres, crianças e estrangeiros que viviam entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida. E essa foi a nossa leitura de hoje. Muito obrigado pela sua presença, te espero aqui amanhã e que o Senhor te abençoe e continue te dando graça e misericórdia. Até mais.